Iniciou. Beleza. Então, gente, essa seria a questão de se ela 9, 10, 20 ou 49, não vem ao caso o número da aula, né? É a nossa sequência. Tu vai ver que pelo nosso cronograma ali de aula, né? Tá bem certinho, a gente está entrando em medidas de tendência central, tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a média, tá? Existem várias médias, existe média aritmética, existe média ponderada, existe média harmônica, mas a que a gente utiliza para fins, né, de fechamento de notas, por exemplo, se não fosse tudo hoje automatizado, né, gente? Vamos pegar um tempo atrás aí que não era nada automatizado e a gente tinha que fazer as notinhas na mão e nem tinha Excel há muito tempo atrás também, né? Bom, voltando muito tempo atrás, então a gente fazia a notinha na mão e depois passava lá no boletim na mão, era tudo na mão. Hoje não, está tudo informatizado, mas a gente tem que entender um pouquinho o funcionamento, né, de uma medida muito importante. Aí eu quero só perguntar se estão vendo a tela ou não. Sim. Não. Sim. Sim, prof. Tá, joia. Obrigadão. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma medida, tá, gente? Então, o que eu menos quero é entrar muito na calculeira, porque não tem calculeira, tá? A gente vai falar de 2 elementos apenas, 3 na realidade, mas em termos de algum pequeno, mas, gente, muito pequeno cálculo, tá? Embora assim, eu não sou muito da exata, não sei o quê, mas é uma necessidade de todo mundo, né? Trabalhar com a média aritmética, que é a média mais importante ou mais comum, seja lá o que for. E é uma das medidas consideradas mais importantes da estatística, né? Eu agora há pouco mesmo estava fazendo uma análise ali para um trabalho de dissertação, do mestrado, e o que eles querem? Querem N coisas, logicamente, né? O trabalho, né? E temos algumas coisas bem básicas ali. Por exemplo, achar a média de idade dos participantes. Foram participantes do estudo em que a menina ali do mestrado da saúde está fazendo. Então, quer dizer, quer saber a média. Eu quero saber a média de idade dos alunos da turma de letramento. Bom, eu quero saber a média de idade. Como é que a gente faz esse cálculo? Eu quero saber a média dos meus alunos. A média dos teus alunos, normalmente, é uma média muito... As idades são muito parecidas, né? Quando a gente dá aula em colégio. Tem quem está no primeiro ano do ensino médio, quem está no segundo, tem uma idade ali entre 15, 16, 17 anos e não muito mais do que isso. Né? Já na faculdade, não, nós temos então uma diversidade de idades, e a gente quer saber a média, então a gente vai fazer um cálculo. E que cálculo a gente vai fazer para ele? Então a gente tem aqui embaixo um exemplo, né, em que a gente tem aqui o que a gente chama da média aritmética, né, e para calcular essa média aritmética, por exemplo, aqui eu tenho umas notas de um estudante em 6 provas, foram 8.4, 9.1, 7.2 e assim sucessivamente. Eu quero saber, no final das contas, qual é a média. Se tu quer saber a tua média, por exemplo, da disciplina de letramento, tu vai ter que pegar a nota que tu tirou no primeiro bimestre, somar com a nota que tu tirou no segundo bimestre e somar com a nota que tu vai... Tirou não, que tu vai tirar no segundo e que tu vai tirar no terceiro. E quando tu tem 3 notas, tu vai dividir por 3. Quando tu tem 6 notas, tu vai dividir por 6. Quando tu tem 2 notas, normalmente ali tu tem uma prova e um teste, tu pode dividir por 2. Então assim a gente vai fazendo, ou seja, a média aritmética vai ser nada mais nada menos que o somar. Pega uma maquininha aqui do lado e e somo tudo. E aí vai me dar então aqui 48 na soma das notas. Como eu tenho 6 notas, eu vou dividir 48 por 6. Então, significa dizer que nós temos uma média exatamente de 8. Né? Não significa que ele tirou 8 em alguma das provas. Por sinal, ele não tirou 8 em nenhuma das provas. Significa que a média dos resultados dele é uma média de 8. Então, ele teve notas superiores a 8, tipo 9,1, tipo 8,7, e teve notas inferiores a 8. Tipo o 6 e 8. Mas a média no final, que é o que interessa, ela deu um resultado de 8. Existe uma outra média chamada média aritmética ponderada, tá? É aquela que tem pesos, né? Que tem pesos. A gente pode falar de pouquinho, eu falo sobre ela,
num exemplo que a gente pode criar aleatório aqui e ver como é que se calcula essa média ponderada. Tu vai me dizer, e eu no colégio vou precisar calcular uma média ponderada? Sim, acho que sim. Porque normalmente, até não digo só no colégio, na faculdade também, quando tu tem um teste, né, um testezinho, ele tem um peso. Normalmente, um peso inferior à prova bimestral. Porque o próprio nome já diz, a prova bimestral ela vai compor todo o bimestre. E o teste ele vai compor talvez somente 3 semanas, 4 semanas de aula. Então ele tem que ter um peso menor. Normalmente a gente diz, olha lá, o teste tem peso 3 e a prova bimestral tem peso 7. Como que nós vamos fazer a média deste aluno, ou a nota final deste aluno? Então depois eu quero falar um pouquinho sobre isso, vamos criar um exemplo aqui direto, tá? Mas vamos terminar aqui a média aritmética, porque ela vai ser simplesmente, então, vou pegar todos esses valorzinhos aqui, ó, tá? E somá-los. Uma maquininha, né, gente? E aí deu 48 dividido por 6 deu 8. Maravilha. E aí ele diz aqui mais ou menos como que ele fez, né? Esses números servem, como eu disse agora há pouco, para resumir, né? Eu digo a vocês, gente, assim, ó, não é diariamente é até pouco, é quase que de hora em hora, né? É que nem a telecena do Silvio Santos, de hora em hora aparecem os números lá. De hora em hora, eu não digo de hora em hora, mas normalmente eu faço 5, 6, 7, 8, 10, 15 vezes por dia cálculos de média, porque tu quer normalmente caracterizar a tua amostra num trabalho científico, tá? Então lá tu vai fazer um estudo com os... Agora quem é que está querendo fazer um estudo com os professores? É um aluno, agora eu lembrei, é um aluno do mestrado, também da área da saúde, tá? Que é o Jean, e o Jean vai fazer com os professores da cidade de Itaqui, se não me engano, tá? E uma das coisas que ele vai ter que construir é um banco de dados, e nesse banco de dados ele vai ter o quê? O professor 1 é do sexo masculino, a idade dele, né? Ele dá aula há quantos anos, né? Dá aula para quais séries. Bom, ele vai ter lá uma caracterização da amostra. E uma das caracterizações da amostra, muito importante, é a gente ter uma média, né? Será que se a média de idade dos professores da cidade de Itaqui deu 40 anos e a cidade de Santa Maria deu 30 anos de média, então significa dizer que nós temos aqui na cidade de Santa Maria, né, professores com idades mais baixas, né, menos experientes, vamos chamar assim, né, em relação a uma outra cidade. Por quê? Porque lá na outra cidade a média deu 40 e aqui a média deu 30. Então a gente tem aí uma noção, uma ideia, e isso é muito bom a gente ter essa ideia. Tá? Então esse número ele resume, né? Ele resume. Claro que vai ter outras informações lá que o Gia vai precisar. Quantos por cento são homens, quantos por cento são mulheres, dos professores da cidade de Itaqui, mas é outras coisas. Ele vai aplicar um questionário, tá? E eu vou em uma das aulas, tá? E aliás, eu vou falar na aula que vem, tá, gente? A aula que vem vai ser legal. A aula que vem, eu vou construir com vocês um questionário, tá? Vai ser online aqui, ó. Poderia construir hoje, até hoje já. Mas eu vou montar certinho aí um questionário, tá? Vai ser um questionário fictício. Então, pense bem. A aula que vem, eu vou dar só uma paradinha na sequência e vou falar sobre como que se cria um questionário online. Esse questionário online, vocês vão enviar. Nós vamos criar aqui na sala, tá? Aqui na sala a gente vai criar. Aí eu vou criar daqui e vocês vão me ajudando. Quais perguntas que vocês querem? Normalmente eu vou perguntar, e vocês vão responder no final, tá? No final vocês vão responder. Então eu vou perguntar o quê? Vou perguntar o sexo, eu vou perguntar a idade, eu vou perguntar se atua como professor, né? Já está atuando como professor, quanto tempo, e fazer algumas perguntas, tá? E posso fazer perguntas bobas, tá? Tipo lá, tu torce pro Inter, para qual time tu torce? Posso fazer qualquer pergunta. Aí a gente criou o questionário. Vou mostrar a vocês que vai ser. Não sei se alguém já criou esse questionário. É bem facilzinho. E aí o que eu vou fazer com ele? Eu vou pegar
E vocês vão me mandar o e-mail de vocês. Na hora, tudo na hora. Eu vou copiar. Vocês vão mandar o e-mail de vocês, gente, no... Vocês vão mandar o e-mail de vocês. Deixa eu apagar o WhatsApp, que você não vai ficar dando barulhinho. E vocês vão mandar o e-mail de vocês na conversa aqui, viu? Aqui na conversa. Não hoje, tá? Não hoje. E aí eu vou mandar para vocês, pelo e-mail de vocês. Vocês vão acessar o e-mail de vocês e vocês vão responder. Vocês vão verificar que toda a resposta de vocês, automaticamente, eu repito, quando vocês responderem aí na casa de vocês e vocês mandarem enviar, eu recebo a resposta automaticamente quando vocês clicarem no enviar. E depois a gente vai mostrar para vocês, né, o que a turma respondeu. Aí vocês vão ter uma característica, vocês não se conhecem, né? Vocês não se conhecem, mas vocês vão se conhecer numericamente na aula que vem. Quantos por cento vocês são homens e mulheres? Qual a idade média de vocês? Né? Se vocês atuam na profissão de, né, professor ou não. Quer dizer, a gente vai ter uma noção bem clara do como que vocês são. E eu acho isso muito legal, porque eu imagino que vocês podem usar essa ferramenta para futuramente criar aí um questionário e enviar para os amigos de vocês. Ah, mas como que eu posso enviar? Tu pode enviar por e-mail, tu pode enviar pelo Facebook, tu pode enviar pelo Instagram, tu só não pode enviar por sinal de fumaça porque ainda não dá, tá? Mas quem sabe um dia a gente inventa e enviar um questionário por sinal de fumaça. Então, essa vai ser uma aula muito legal, porque eu tenho quase certeza que vocês vão usar isso um dia na vida de vocês. Tá? É um questionário que a gente vai criar no Google, tá? Google questionário, e vocês vão ver que vai ser bem legal. E aí vocês vão, se vocês querem saber algo mais da turma, vocês vão definir, eu vou definir umas perguntas que eu acho legal perguntar, que é sexo, que é idade, essas coisas tudo, e depois, se vocês quiserem algumas perguntas, a gente vai fazendo. Inclusive aquelas da escala, né? Não lembra aquelas da escala? Na escala de 1 a 5, sendo que 1 eu não gosto da disciplina de letramento, sendo que 5 eu amo a disciplina de letramento estatístico. O que você responde em relação à disciplina? Aí vocês vão colocar. Aí eu vou ver se vocês colocaram 1, se vocês colocaram 1, vou cagar vocês de pau. Bom, aí o que acontece? Acontece que vocês vão responder e me enviar, e eu vou só recebendo as respostinhas de vocês. E eu clico num botãozinho lá, gente, e aparece. Não, mas não é. Assim, ó, cuide. Não vai aparecer o nome de vocês. Eu não vou saber nunca quem respondeu, tá? Então isso é interessante. Vocês não vão saber, só se vocês pedirem o nome da pessoa. Se vocês pedirem o nome, bom, aí, né? Já aproveita e pede o RG, o CPF, né? E pede conta do banco e tudo mais ali. Não se faz isso, né, gente? Porque tu quer saber se o nome da pessoa... Tu quer saber a idade, quer saber o sexo, quer saber não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Agora o nome vai adiantar o quê? E muita gente fica meio receoso em responder, né? Porque vai que tu faça uma pergunta ali que ele não gosta de responder. Por exemplo, uma pergunta que ninguém gosta de responder. Qual o seu salário? Quem é que gosta de responder isso aí? Ninguém. Então não vai perguntar o nome da pessoa, tá? E cuidado com as perguntas, que tem perguntas realmente complicadas. Então eu me lembrei agora sobre isso, sabe por quê? Porque uma das minhas aulas do mestrado que eu dei, acho que umas 2, 3 semanas atrás, foi exatamente falando sobre isso. Eles disseram assim, a gente está precisando aí, porque a gente vai precisar criar um questionário. Inclusive, ontem já o Jean me mandou que vai precisar uma mão e a gente vai sentar para criar um questionário legalzinho para ele enviar para os amigos. Claro que tu tem que sempre colocar, né, um pedido, né, gente, para que os amigos de vocês respondam, né, as perguntas e tal, porque vocês dependem do trabalho, depende das respostas deles. Quanto maior o número de respostas, mais o teu trabalho se torna um trabalho representativo, né? Aí se 2 ou 3 responderem, na aula temos 20 alunos, se só 2 responderem, aí eu chego na conclusão assim, a turma tem 100% de mulheres, porque só 2 responderam. Olha a conclusão ridícula que eu tenho aí, porque eu sei que tem homens na sala, né? A média da idade, foram 2, né, bem novinhas aqui que responderam. A média da idade, gente, deu 18 anos. Hein? Legal, legal. Né? Então, quer dizer, para ser representativo, tu tem que ter um grande. Então,
repetindo, aula da semana que vem, já até anotei aqui, tá anotadinho aqui, criação de questionário, tá aqui, ó, criar questionário, uma coisa diferente, tá, gente? Não tá nem no programa isso, mas não vem ao caso. É pra gente ganhar algo bom para nós aí, que a gente vai usar um dia, tá? Bueno, aí a gente tem aqui uma fórmula, mas bem ridícula, eu tenho que colocar essa fórmula, porque matematicamente existe uma fórmula para se calcular uma média aritmética, né? Esse símbolo aqui, para quem não conhece, é o símbolo de somatório, tá? Então, tu tem que somar todas as notinhas, dividir pelo número N, que é o número de alunos. E aí tu tem a tua famosa média. Claro que a gente nem fala sobre isso, né? Então, olha aqui, ó. Aqui tu tem um exercício, aqui tu tem as aprovações em matemática do professor João em 2001, 2002, 3, 4 e 5. Qual a média de aprovação de aprovados na disciplina do professor João? Então, gente, eu gosto sempre de fazer assim, ó. Eu vou somar todas as aprovações. 35, 38, 32, 40 e 37. E aí eu vou somar todos esses carinhas aí. Obviamente que a gente vai somar usando uma maquininha aqui. Quem vai bota a maquininha no canto, aqui no canto, e soma todo mundo. 35, 38, 32, 40 e 37. Eu tive 182 aprovações. Tá? Mas ele perguntou o quê? Ele não perguntou o número de aprovações, ele perguntou a média. Então, a média do número de aprovações é o quê? É o total de aprovações, ou seja, 182, dividido pelo número de somatórios que eu fiz. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5. Eu fiz 5 somatórios, ou seja, foram 5 anos analisados aqui. Eu vou dividir 182 por 5, aí a gente pega esse número e divide por 5 e vai dar 36,4. É muito estranho tu falar isso, né? Qual é o número médio de aprovações? 36,4. O que significa? Que tu aprovou 36 e 40% de uma outra pessoa, né? Tu aprovou 36 pessoas, né? E 40% de uma outra pessoa, 36,4. Mais ou menos isso, né? É lógico que isso é ridículo, mas o que acontece é o que está escrito aqui embaixo, como uma pequena observação. Você notou que não existe o número 36,4. É óbvio que todo mundo sabe que não tem. Oh, o professor João aprova 36,4. Então quer dizer o quê? Aprova 36 e quase aprova o outro, né? Mas não aprova. Então não é. Então a gente diz que muitas vezes as médias que o pessoal faz, inclusive nos telejornais, né? Em que a gente tem ali a média de filhos por casal. Qual a média de filhos por casal? Vamos ver? No Brasil, eu não me lembro assim exatamente quanto que é. Vamos ver aqui. Vamos ver se tem alguma coisa na internet aqui. Média de filhos por família. Tá? Vamos ver aqui. Ó, aqui está dando a taxa média de fecundidade no Brasil é de 1,72 filhos por mulher. Né? Então, obviamente que a gente vai calcular essa média e vai dar 1,72, mas é um resultado que não tem uma existência concreta, né? Ninguém tem 1,72 filhos. Significa, assim, mais ou menos, a grosso modo, dizer que se tu chegar num valor de 1,7, 1,8, há uma tendência das famílias terem 2 filhos, né? Mais para 2 do que para 1, né? Porque se a média está mais próximo do 2, então é uma tendência das famílias terem 2 filhos, tá? Isso é uma conclusão que tu pode tirar, né? Então, nem sempre aquilo que a gente calcula tem um resultado concreto. Se a gente voltar no exemplo de cima, é óbvio, né, gente? Por que não? Ninguém pode tirar uma média 8? Pode. Qual o problema de tirar uma média 8, né? Não tem problema nenhum. Agora, tem como ter 36,4 aprovações? Não, não existe. Então, nem sempre a média calculada tem uma existência real, tá? Então,
olha o que ele diz aqui, ó, né? O que então esse valor significa? Que considerando todas as grandezas dentro do conjunto, esse valor tende, né, a uma média, tararara. Então, quer dizer, ele tende a ter 36 a 37 aprovações, é isso que ele diz, pronto. A média de aprovações dele, 36, 37, né? Isso eu estou falando na existência real. Na existência não real, ele tem 36,4 aprovações, ponto. Né? Então, a tendência é as pessoas terem 1 ou 2 filhos. É uma tendência, mais para 2 do que para 1. Mas a média não real é 1,8 filhos por casal, né? Por família, seja lá o que for. Né? Então, temos aí esse um cuidado que a gente tem que tomar, certo? Aqui nós temos um exemplo, né? Só para a gente brincar e tal, deixa eu levar a mediana para baixo. Que é uma outra tabela, e aqui só tem que tomar um cuidado, tá, gente? Aqui é um cuidado, tá? Às vezes a gente tem certas tabelas, tipo essa daqui. Distrito Federal, nós temos 11.256 vítimas de acidentes. Brasília, 6.000, Goiás, 22.000, e aí vai. E Mato Grosso e Cuiabá, ele não deu os resultados. Ah, e tem gente que vai dizer assim, então ele não teve nenhuma vítima de acidente? Bom, primeiro que eu acho que isso é impossível, né? É impossível de não ter nenhuma vítima de acidente, né? Num ano inteiro, né? Obviamente que não. O que que acontece? Às vezes esses dados, gente, são dados omitidos. São dados que eu não consegui chegar. E aí, como é que a gente vai calcular a média do número de acidentes aqui? Então, a primeira coisa que eu teria que calcular seria o total de vítimas, né? Total não é de acidentes, total de vítimas de acidentes de trânsito, tá? Então, o que eu tenho aqui? 11.256 mais 6.747 mais 22.383 mais. Agora vem 9.567 mais. E aí tu vê que agora dois estados ali, eles vão pular, Mato Grosso e Cuiabá. E a gente vai pegar o estado do Mato Grosso do Sul, 7.346, e o estado do Campo Grande, que é 3.071. Bom, o que acontece aqui? Eu vou somar, porque eu quero o total do que eu tenho aqui. Bom, então vamos lá. A gente vai somar 11.256, aí vou na maquininha, né? 6.747, 22.383, 9.567, 7.346 e 3.071. Então, nós tivemos aqui 60.360 vítimas. Ah, 360, 70, agora esqueci. 370. Beleza. Tudo bem, mas o que eu quero é a média. Então, a gente vai calcular a média, o total de acidentes, que é de vítimas, 60.370, dividido por quanto? Qual seria, então, o cálculo da média dos acidentes na região centro-oeste? Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a média e dividir pelo número de unidades da federação. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu divido por 6. Aí alguém pergunta, mas por que tu não dividiu por 8? Porque tem 8 unidades de federação. É que tu não tem do número de vítimas de Mato Grosso e de Cuiabá. Certo? Tu não tem. Se tu dividir por 8, tu está considerando que Mato Grosso e Cuiabá tiveram 0 vítimas. Tá? Então, quando ele der claro que isso aqui deveria ser colocado aqui embaixo como informação, né? Vocês já sabem sobre isso, dizendo que não obtivemos dados, né? Não temos dados das unidades Mato Grosso e Cuiabá. Pronto. Então, tu não tem os dados. Como é que tu vai incluir esses estados na tua média se tu não tem os dados? Então, tu vai ter aqui, dividido por 6, agora divididos por 6, e tu vai ter, então, uma média de 10.061 vítimas aproximadamente. Então, é isso que a gente vai ter. Das unidades que relataram, que nos deram do número de vítimas do acidente.
Tá? Então, eu não tenho os dados do Mato Grosso e Cuiabá. Consequentemente, eu não divido por 8, e sim divido por 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Certo? Então, é um cuidadozinho, às vezes, que a gente tem que tomar, né? Para não dar erro na historinha do cálculo da média. Bom, existe um outro elemento, tá, gente? A gente diz que esse elemento... Deixa eu gravar ali. Esse elemento, ele é um elemento interessante nas pesquisas, né, que chama-se mediana, tá? E claro, que se eu for fazer no Excel, o Excel me dá a mediana direto. Se eu for pedir a média no Excel, ele também me dá a média direto no Excel, certo? Mas a mediana, ele é um cálculo, é uma informação bem relevante e interessante. Então, a gente tem um conjunto de dados, ele tem que ser obrigatoriamente ordenado, tá? Obrigatoriamente um conjunto ordenado, tá? Aí, o que a gente tem? A gente tem, como mediana, a gente tem que buscar aquele valor que está no meio, que está no centro, mas tu tem que colocar ele ordenado, certo? Então, olha aqui, eu tenho algumas notas, né? Que é 3, 4, 5, 6, 8, 8, 8 e 10. A minha pergunta é, quem é que está no meio? Bom, aqui você já tem a resposta, não deveria ter aqui, né? Mas tudo bem, já está. É o número 6. Este é o elemento central. Por que eu sei que ele é o central? Porque abaixo dele nós temos 4 valores, está vendo ali? E acima nós temos também 4 valores. Então, ele é chamado de elemento central. Agora, tu não pode ter os dados esculhambados, e sim os dados numa ordem. Aqui nós temos uma ordem crescente. Então, nós temos aqui a indicação do valor central, tá? Então, tu pega o valor central e aqui está a minha mediana. O que significa isso para nós, tá, gente? Agora, o que mais me interessa é exatamente o significado, que eu vou escrever aqui embaixo, tá? Significa que, tá? Se a mediana é 6, né? No caso aqui, a mediana é igual a 6. Significa que metade da turma tirou notas, ou nota, né? Nota inferior a 6. Pronto, tá? Claro que tu vai dizer assim, mas não é bem 50%, né? Tá, tudo bem, é um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas é assim, ó, para te ter uma noção, tá, gente? Se tu tem uma mediana 6 das tuas notas, significa que se a média é 6, tá? Olha bem o que eu vou falar. Se a média nossa é 6, tá? Se eu dissesse que no final lá do nosso, em janeiro lá, a mediana deu 6, gente, o que significaria isso para vocês? Tem muita gente assim, significa que teve gente que foi bem, né? Sim, não tenho dúvida nenhuma. Vamos supor que lá em janeiro eu chegue e digo para vocês o seguinte, gente, fechamos as notas aí, tá? E alguém de vocês me pergunte, quanto que deu a mediana? E eu digo para vocês, deu 6. Então vocês escolham aí, gente, metade da turma rodou. Metade da turma pegou o exame, rodou, sei lá eu. Por quê? Porque se a média é 6 e a mediana deu 6, metade da turma tem nota abaixo de 6. E abaixo de 6 é reprovação. Não é verdade? Então, quer dizer, olha a importância que tem o termo não muito comum, porque a gente só fala em média, né? Quem é o famoso é a média. Quem é o famoso é a média. Quem é o menos famoso é a mediana. Mas a mediana nem serve muito para quê? Para que serve? Para isso aqui. Tu dividir o grupo ao meio. Está falando em notas, então tu tem uma noção clara que metade da tua turma tem um rendimento abaixo de 60%. Abaixo de 60%, né? Porque aí tirou nota 3, 1, 2, 3, 4, 5, 5,5, 5,8, 5,9. Eu não sei quais notas tiraram, mas ele está abaixo de 6. E, portanto, esse é o significado que a gente tem para a mediana, tá? Notem que a gente conseguiu achar um termo que seja o central. Nós temos, então, aqui um termo chamado central.
Ó, 4 para baixo, 4 para cima, 4 para baixo, 4 para cima, tá ali, certo? Bom, aí ele dá uma explicação aqui, ó. Quando eu tiver um número ímpar, quantos alunos eu tinha ali ímpar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, ímpar. Quando eu tiver um número ímpar, basta encontrar o valor central. Foi o que a gente fez, não foi? Eu simplesmente achei o valor central, certo? Então, o exemplo está ali em cima, essa informação, então, a gente já sabe o valor central. Isto é, encontrar o valor que antes dele e depois dele tem o mesmo número de elementos. Vamos ver. Antes dele, quantos elementos eu tenho? 1, 2, 3, 4. Depois dele, quantos elementos eu tenho? 1, 2, 3, 4. Então, ele é o central. Agora, quando os dados tiverem número par, par não é a mesma coisa não, tá? Não é a mesma coisa. Então, quando for número par, então eu vou colocar um exemplo aqui com o número par aqui embaixo, para a gente ficar bem ciente do que a gente está fazendo ali. Vou pegar esse grupo mesmo aqui em cima, pode ser? Mas aqui não tem ímpar? Tem, mas a gente vai deixar algum... Quer ver uma coisa? Deixa eu organizar aqui. Isto. E aí eu vou tirar esse carinha, e ele vai ficar igualzinho para todo mundo. Aí eu vou colocar mais uma notinha aqui no meio, tá? Vamos colocar mais um 7 aqui. Tem que colocar em ordem, né? Então o 7 tem que vir aqui. Fechou? Quantos tem agora aqui? Número par de alunos. Tá? Como é que eu acho o valor central agora? Vamos ver? Como é que eu acho o valor central? Me ajudem aqui. Alguém vai me dizer, é o 7. Vamos ver se é o 7, o valor central? Lembrando que abaixo dele e acima dele tem que ter o mesmo número. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem 1, 2, 3, 4. Não, não é o 7. Não é o 7. Então é o 6. Então é o 6. Vamos lá, vamos anotar o 6. 6. Acima dele. 1, 2, 3, 4, 5. Abaixo dele. 1, 2, 3, 4. Ih, não é o 6. Então o que eu quero dizer para vocês é que é o 6 e o 7. Dá para ver, ó, que abaixo do 6, 7, nós temos 1, 2, 3, 4. Acima, 1, 2, 3, 4. Só que agora, a mediana, tá? A mediana não é o 6 e nem o 7. A mediana é a média aritmética entre o 6 e o 7. Vocês sabem o que é média aritmética? Está ali escrito, ó, média aritmética. Média aritmética é somar os dois valores e dividi-los por 2. Quanto que dá? 6,5. Significa dizer, aí eu posso concluir agora, né, que a gente conclui aqui, que metade dos alunos tiraram notas, tiraram notas abaixo de 6,5. Então, agora eu tenho, então, essa informação. Metade dos alunos tiraram notas abaixo de 6,5. Certo? Então, esse é um detalhe que a gente só pede atenção para cuidar. É uma pequena teoriazinha, né, que a gente tem, e pedindo que vocês, então, nunca esqueçam que para poder fazer o que a gente fez aqui em cima, né, nos exemplos e tudo mais, é necessário que os termos estejam em hall, os elementos estejam em hall. Alguém vai dizer, o que é hall? Né? Hall é o seguinte, é colocar os termos em uma ordem considerada crescente ou decrescente. Tá? A gente sempre coloca normalmente crescente, do menor para o maior, colocamos em ordem. Não pode estar o 7 e depois o 6. Tem que estar numa ordem, e nessa ordem a gente normalmente adota a ordem crescente, tá? Então esse é um termo assim que a gente, né, usa muito na estatística. Coloque os termos em hall, né? Então coloque os termos em ordem crescente ou ordem decrescente. Tanto faz, não muda nada na minha vida se vocês fizerem uma coisa ou outra. Agora, gente, olha aqui, ó.
Hoje mesmo até uma menina da Físio estava com um probleminha lá, em que ela fez um cálculo lá, era uma situação lá, e que ela me perguntou se eu vou usar a média ou vou usar a mediana para os meus resultados. Então eu disse para ela o seguinte, ó, claro que não foi esse exemplo, mas vamos colocar. Se os dados forem meio parecidos, como esse aqui, tudo bem, não tem muita discrepância e tal, a gente usa a média. A média é um valor extremamente representativo, tá? Agora, se porventura a gente tiver aqui, ó, por exemplo, 1, 2, 6, 5, 4, 3, 4, 8, e olha quem que apareceu de gaiato aqui, o 145 e o 68. Ou seja, apareceram dois números extremamente estranhos, né? Extremamente estranhos em relação ao grupo, né? Então, o que eu fiz aqui, ó? Mostrei através do exemplo como que a gente calcula a média desse grupo aqui, tá? Ó, desse grupinho aqui, como que a gente calculou a média. Somei todo mundo, tá, gente? Ó, 1 mais 2 mais 3 mais 6 mais 5 mais 4 mais 3 mais 4 mais 8 mais 68 e mais 145. O que deu de média? 24,6. Notem, gente, eu acho que isso não tem como negar, a média não é um valor representativo. Ninguém está próximo do 24,6. Ou alguém está? Não está, não está? Não é verdade? Quem é que está próximo do 24,6? Ninguém. Então, a média aqui não é um valor representativo. Não é interessante tu representar num trabalho. Eu vou dar um exemplo, tá? Se tu tem um grupo de crianças, tá? Com idades de 1 a 8 anos, daqui a pouquinho entra alguém com idade de 70, de 80 anos. Se vocês fizerem a média da idade do grupo, tu vai ver claramente que vai destoar. Vai ser uma coisa meio maluca. Vai dizer assim, a média deu 30 anos. Mas vem cá, ninguém tem 30 anos, cara. As crianças têm de 1, 2, 3, 4. Tem um lá, um clã da vida lá com 60, quase 60 e tal. Ah, mas a média deu 30. Sim, mas a média não é um valor representativo. E aí a gente tem que calcular a mediana. Então, a mediana, para podermos calcular, a gente tem que colocá-los primeiro numa ordem crescente, como está indicado aqui. Tá vendo? 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 8, 6, 8, 1, 4, 5. Nós colocamos tudo em ordem. Quantos termos nós temos aqui? 2, 4, 6, 8, 10. Nós temos então o que, gente? Nós temos aqui uma quantidade par. Quem é o termo central? Alguém acha que é o 4? Vamos anotar o 4 ali? Não, 4 não é. Abaixo do 4 tem 4, acima tem 5. Não é. Quem acha então que é o 5? Ah, eu acho que é o 5, a mediana. Esse é o cara central. Olha ali, ó, tá bem no meio, ó. Tá bem no meio da página, tá vendo? Pode estar no meio da página, né, gente? Mas o que a gente tem que ver aqui? Para cima dele tem 4, para baixo dele tem 5. Então não é. Então quem é? É o 4 e o 5. É esses dois, sim. Abaixo deles tem 4. Acima deles tem 4. Então a mediana vai ser a média aritmética deles. E aí a minha pergunta, será que a gente usaria para o grupo de dados aqui quase uma média de quase 25 ou uma mediana de 4,5? Qual dos dois valores seria mais representativo? 25 ninguém tem, né, gente? E nem próximo de ter 25 aqui no grupo. Agora, 4,5 tem? Ih, tem um monte de gente perto de 4,5 lá. Um monte de gente. Só esses dois aqui, né, meio maluco ali que não tem. Então, qual seria o valor representativo? Exatamente a mediana, tá? Por quê? Porque a média, gente, ela é sempre afetada pelos valores estranhos, pelos valores malucos. E aí, então, destoa a nossa média. Enquanto a mediana, ela não é afetada por esses valores maluquetes que aqui apareceram, tá? Então, essa é a ideia aí que a gente tira da tal da média ou mediana. Ó, com o cálculo da mediana, né, podemos afirmar que a metade dos valores está abaixo de 4,5 e, portanto, beleza, é esse valor que a gente usaria para ser o valor representativo do nosso conjuntinho de dados. Olha aqui tem um exemplo, né, gente? Um cara ganha R$ 1.900 e os outros recebem 350. Desculpe, um cara ganha aqui
350, o outro ganha 350 e o outro ganha 5.000, se eu fizer a média, vai dar 1.900. R$ 1.900 não é nem o que o carinha aqui ganha e muito menos o que os dois outros carinhas ganham aqui embaixo. Tu vê que não é, então, um valor representativo. Como é que eu vou dizer, gente, assim, ó, tem um amigo ali que ganha 350, o outro ganha 350 e o outro ganha 5.000. Mas na média, eles ganham 1.900. Como tu vai dizer isso para um cara que ganha 350 e dizer para ele assim, ó, mas na média vocês ganham 1.900, vocês ganham bem. Vai dizer como assim pro cara? Os caras que ganham 350, eles vão rir. Então, por isso que eu digo, muitas vezes a média não é considerado um valor representativo, né? Então, imagina, o cara diz assim, o que vocês estão reclamando? Em média vocês ganham 1.900. E o cara olha pro cara assim, pode ser em média, mas eu ganho só 350. Então, quer dizer, tem que cuidar muito bem a utilização deste elemento chamado média, tá? Então, às vezes, a média tem que ser deixada de lado em detrimento de quem? Da tal da famosa mediana, tá? São só 3 definições, tá, gente? Já passamos, então, pela média. Acho que deu para entender com facilidade, né? É somar, pega a média da idade da turminha nossa agora aí, né? Eu não vou colocar minha idade no meio, tá? Porque se eu colocar minha idade no meio, vai dar uma média mais alta. Portanto, eu sou um valor estranho, normalmente no ninho, né? Não, mas capaz, né? Não, gente, para aí, com 50, se botar um cara de 54 num grupo que tem uma idade em torno de 20 e poucos, pelo amor de Deus. Então é óbvio que a média vai dar uma alterada e uma alterada boa, tá? Então depois nós falamos na mediana, né? Mediana nada mais é que colocar os dados em ordem e depois simplesmente pegar quem é o termo central, pode ser que seja um só, como foi esse exemplo aqui em cima, ou quando for ímpar termos, né? Número de termos ímpares, ou então vão ser 2 terminhos aqui, como exemplo que eu citei, quando nós tivemos uma quantidade par de termos. É só vocês olharem. Definam quem vocês acham que é. Fulano. Olha para baixo e olha para cima se tem quantidades iguais. Se não tem, não é o fulano. E aí, tu vai pegar 2. Esses 2 tem que fazer a média. E, claro, que interessa para nós muito a interpretação, tá? E a nossa última definição é a definição de moda, né? O próprio nome já diz, moda, né? Uma coisa, né, que de repente não é questão de ser bonito ou ser feio, mas é moda usar tal coisa. Aí tá todo mundo usando tal coisa, né? Então a moda, ele representa num conjunto de dados aquele valor que mais vezes ele é representado num conjunto de dados, tá? Como assim mais vezes? Por exemplo, aqui o 2 ele aparece 2 vezes, não precisa colocar em ordem, tá? Mas é que se a gente colocar em ordem fica mais fácil de entender, tá? Ó, o 5 aparece uma vez, o 9 aparece 3 vezes, vamos botar numa outra cor aqui. O 10 ele aparece 2 vezes, tá? Vamos botar numa outra cor aqui. 11, 12, 18, tá? Então aqui vocês enxergam, né, gente, com muita clareza, que a moda é 9. A moda aqui no meu exemplo é ser vermelho. Se bem que nós estamos numa fasezinha. Bom, não vamos comentar sobre isso, tá? Então, o que acontece? 9 apareceu 3 vezes, então a moda é 9. Às vezes a gente precisa saber, né? Qual a moda da idade? Se eu tiver aí, por exemplo, no grupo 3, 4 idades iguais, a tendência é que a moda seja essa idade. Ou seja, o maior número de alunos que eu tenho com a mesma idade. Às vezes isso, num estudo, passa a ser interessante. Notem que no caso B, nós não temos nenhum elemento, que a gente diz, repetido, né? Ó, então nós não temos moda. Ou seja, ele tem um nomezinho, tá? Que a gente usa na estatística, chamado amodal. Amodal é quando nós não temos moda, tá? E aqui
nós temos um conjunto, vamos ver, o 4 apareceu 3 vezes, então a gente vai botar uma corzinha para ele. O 5 apareceu 2, mas se esse aqui já apareceu 3, não precisa nem anotar. Mas o 7 apareceu 3 vezes também. Ó, o 7 apareceu 3 vezes também. Então, qual deles que vai ser considerado moda? Os dois, tá? Então, ele é chamado de bimodal. Ou seja, nós temos então aqui... se isso aqui fosse notas, tá, gente? Que dá para ser de 2 a 9, né? Nós temos então a nota que mais vezes apareceu no boletim ou no caderno do professor, na nota na nota da prova, foi a nota 4 e a nota 7. Foram as notas com mais vezes de representatividade no meu grupo. Pronto. Então ele pode ser uma moda só. Tu vai dizer, mas o 2 e o 10 não seriam... Não, tu pega o que apareceu mais vezes. No caso, é só o 9. Aqui nós não temos nenhuma repetição, portanto, é chamado de sem moda ou amodal. E aqui nós temos, embora o 5 apareça 2 vezes, eu nem anotei, mas o 4 apareceu 3 vezes e o 7 apareceu 3 vezes. E aí nós temos, então, 2 modas. Não tem que fazer média, nada disso, apenas representá-lo como 2 modas. Deu. Tá, gente? Então, são as 3 definições de chamadas medidas de tendência central, que era a ideia da nossa aula de hoje, tá? E aí, a gente, com isso, a gente tem aí vamos dizer assim, quantas páginas? 4, 5 páginas aí, né? Com a letra tá bem grande, né? Nós temos aqui 4, 5 páginas com 3 definições, tá? Então, na nossa terceira avaliação, a segunda, então, é o trabalho que a gente vai propor, né? Um trabalhinho, mas a nossa terceira avaliação será uma avaliação mais teórica, né? Sobre o uso da média, né? Se vocês têm um grupo em que algum número se destaca perante outros, tipo esse exemplo que a gente está citando aqui embaixo, vocês usariam a média ou a mediana, e a gente explicou que a gente usaria a mediana, podemos calcular os dois, como nós calculamos, mas nós vamos usar apenas a mediana e não a média, né? Então, são questõezinhas teóricas, né? Talvez algumas com um pouquinhozinho de cálculo, né? Muito pouco, em que vocês vão fazer uma provinha simplesmente via Moodle, né? Lá no final de dezembro, para a gente poder fechar a nossa terceira nota, tá? Depois de todo mundo já aprovado, logicamente, né? Com os trabalhos, a gente só quer fechar com chave de ouro, fazendo, então, uma avaliaçãozinha muito rápida e tranquila, vai ser no horário normal de aula, e uma das teorias, então, que a gente precisa estudar para isso é exatamente essa teoria das medidas de tendência central, tá? Não vou entrar muito em calculeiras, tá? Eu só quero dizer para vocês que se eu quiser aqui usar o Excel para calcular a média, não sei se vocês sabem, é possível, não sei se você sabe, nós vimos isso, né, gente, em aula, lá na construção de tabelas, a gente viu como é que se calcula, né, a tal da média, tá, ou média, ou mediana e tal, qualquer coisa, tu pode perguntar para o Excel, que o Excel vai te responder tranquilamente esses resultados, tu não precisa de uma máquina de calcular. Quer ver uma coisa, bem rapidinho aqui mostrar? Então, eu vou pegar um grupo de notas aqui, tá? Eu vou botar aqui, ó, nota 1, tá? Foi a nota 1. Que notas tiraram? Sei lá, vou botar 7, 8, 4, 5, 8, 7, 9, 6, 3, 2, 5, 8, 7... Ó, aí eu botei aqui algumas notas, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o tamanho. Aqui. Botei aqui para brincar só, tá, gente? E eu queria saber a média. Aí alguém disse assim, eu vou pegar agora aqui, ó, a minha calculadora e começar a fazer isso. 7 mais 8 mais não sei o que, mais não sei o que, mais não sei o que, mais não sei o que. Não, para aí, só um pouquinho. Não tem uma maneira mais prática de se fazer? Tem. Por que tu quer saber isso aqui? Isso aqui foram as notas de uma prova que tu aplicou para tua turma, tá? Tu aplicou uma prova para tua turma. Então, o que tu quer saber? Eu quero saber a média. Será que o grupo foi bem, não foi bem? Claro que um aqui não foi bem, né, gente? Esse aqui também não foi. Esse aqui também não foi, esse aqui também não foi. Mas eu quero saber no conjunto da obra,
né? Eu quero saber a média. Então o cara diz assim, é só tu somar as notas todas e dividir por quanto? Por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. A minha turma tem 14 alunos. Basta dividir por 14 e eu tenho a minha média. Só que como o Excel é maravilhoso para nós, né? A gente vem aqui, ó, e marca ele, só para mostrando para você essa curiosidade. Marca ele e vocês podem vir aqui, ó, nessa simbologia, tá vendo? Essa simbologia matemática aqui. E a filosofia também tem uma simbologia, né? Que é o somatório, né? Aqui para nós é o somatório. E esse somatório clica no ladinho direito dele ali, ó, naquela setinha, tá vendo? Que é bem no cantinho. E vocês, olha aqui, quem está aqui, ó, média. E aí vocês clicam em média. Olha quem apareceu lá embaixo. Gente, a minha prova que eu fiz com os 14 alunos deu uma média de 6 pontos. Claro, como é a nota, né, gente? Vocês sabem que é bom a gente colocar a realidade. Ninguém tem uma nota 628.571, né? Tu vem aqui e diminui o número de casinhas, né? Fica bem melhor, ó. Essa aqui é a média. Essa é a média da minha turma. Olha como fica legal. Então, tu já sabe de cara. Se algum vem aqui, por exemplo, tá? Vamos pegar esse aqui melhorou um pouquinho a nota, foi para 8, tá? Olha aqui, ó. A média foi lá. Esse aqui aumentou um pouquinho e foi para 4, 5. Tá, beleza. Vamos aumentar mais um pouquinho um aluno aqui para 9. Esse aqui para 8. Joia. Aí algum pai lá vai ter que reclamar assim, ó. Mas o meu aluno, o meu filho aqui, ó, esse aqui, ó, ele não foi bem na prova. Deve ser assim, bom, o teu filho não foi bem, mas a turma tirou uma média, a média da turma é 7. Entendeu? Isso é um problema, não quer dizer que é um problema não vai dizer isso, né? O problema do teu filho, né? Que não estudou ou, né, passou por algum problema e tal, mas a média da turma é 7. Então, quando tem uma média de uma turma 7 e se vem alguém reclamar, tu sabe que o problema não é tu. Aliás, nunca é, mas sempre querem botar no da gente, né? Não, o problema sempre é o professor, né? Se a média tá mal, meu filho não tá bem no colégio, culpa é sempre do professor. Nunca é culpa, logicamente, do aluno ou da família. É o professor que é culpado, ele tem que ser culpado de alguma coisa, né? Então, tu mostra isso aqui. Olha, notamos aqui que a média deu 7, nós tivemos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 alunos dos 14 que tiraram acima de 7. Quer dizer, e aí, quem é o problema? Claro que tu não vai chegar dessa maneira e dizer, e aí, pai, quem é o problema? É eu ou é tu? Entendeu? Não vai também bater de frente, né? Porque bate de frente não é legal, né? Tem que ter conversa. Então, isso é uma coisa que dá para fazer, ó, média, rapidinho. Esse aqui melhorou a prova aqui, tirou um 6 na prova. Olha o que acontece com a média amarelinha lá embaixo. Vai aumentando. E se a gente diminui, vai diminuindo. Então, a média, ela se faz dessa forma, tá? Então, no Excel, opa, show! No Excel, aí sim, né? Então, no Excel, a gente faz um cálculo de média extremamente tranquilo e fácil e rápido de se fazer. Tranquilo. E aí, gente do céu, o que vocês me dizem? Vamos contar umas piadas agora. Tá ali, deixa eu só aproveitar e fazer uma coisa aqui, ó. Tá, eu tô gravando só uma coisinha aqui, que é a nossa letramento, que dia é hoje? 19/11. Letramento 19/11. Sim, tá gravadinho. Vamos ver uma coisa aqui. Deixa eu só conversar com vocês agora, tá, gente? Só deixa eu gravar de novo aqui, deu. Sim, tá. Beleza. Gente, de novo, tá? Aproveitando, agora eu vi que quase todo mundo está aqui agora, que no iníciozinho alguns não estavam ainda, né? Sem problema, tá? Só dizendo que se alguém, tá? Olhou lá suas notas e não apareceram as notas, tá? Eu repito, eu tenho dois apenas sem notas ali, então eu gostaria que entrasse em contato comigo, gente. Não deixe para Natal, não deixe para Ano Novo.
entra agora em contato, conversa comigo, porque tu pode ter enviado o trabalho, é isso que eu quero, porque assim, ó, gente, eu juntando todas as turmas que eu tenho 100 e poucos alunos e peço todos os trabalhos via um e-mail, tá? 100 e poucos nada, juntando tudo dá quase 200, né? Então, eu vou dizer para vocês, eu procurei, tá? Os 2 que eu não achei os trabalhos, eu procurei no e-mail, eu tentei fazer lá, chamar e tal, mas não achei. Então, ela pode ter ido o trabalho para um spam, que eu até foi um esquecimento meu não ter pesquisado no spam também, tá? Mas se não tem a nota lá, é sinal que tem algum probleminha que a gente resolve sem problema nenhum. Entre em contato comigo. De preferência, tá? Pelo e-mail que eu vou mandar aqui, ó. Eu prefiro esse porque esse aqui eu tenho mais direto, tá? Que é esse aqui. Então, quem deu um probleminha ali, ó, esse aqui não é para enviar os trabalhos, tá, gente? Os trabalhos você sabe qual que é para enviar, que eu sempre digo, é aquele outro lá, que é o e-mail profissional. Esse aqui é o meu e-mail pessoal, que eu mais rapidamente eu olho quase toda hora, né? Olho no celular, olho no relógio, ele aparece ali, esse daqui, não aparece o profissional, né? Não. Então, eu rapidamente já respondo. Então, repetindo, tem 2 que estão ali, duas, não 2, que não sem notas. E não é tu não, Thalys. Thalys, tu tá com nota lá. Tu viu, Thalys, tu viu se apareceu tua notinha lá? Não tinha aparecido ainda, professor, mas Estranho. vou olhar. Estranho, tá lá, eu vi agora, tava vendo agora. Mas tudo bem. Tá, gente? Então, e aí, assim, ó, vamos combinar. A minha não então, tava, Sérgio. Quem não tá também? A minha não tava, eu vou dar uma olhada agora, não tava também. Não, mas não foi agora que eu coloquei. Já coloquei. Não, eu vou... Alguém viu a nota. Só me diz se alguém viu. Eu vou dar uma olhada agora, peraí. Não, porque. Então tá. Mas é estranhíssimo. A tua Aline, tá lá também. Tá lá também. Tá. Porque tu deu um ok no e-mail até que tinha recebido. Sim. E aí depois eu ajeitei, peguei, fiz toda a análise ali, vi as frequências, aquela história toda, né? E aí joguei e verifiquei ali, já coloquei as notinhas lá, eu coloquei nota de todo mundo. Então é até estranho, tá? Porque se não tiver, não sei, porque para mim está aparecendo as notas, só repito, não está aparecendo 2 notas apenas de 2 colegas da turma. Inclusive, uma está na aula hoje. Eu vi pelo nome que ela está na aula hoje, tá? Mas entra em contato, gente, vamos resolver esse probleminha aí, tá? Mas eu vi ali, se alguém tentou olhar lá e não apareceu, agora eu vou descompartilhar, porque daí eu vou entrar lá nas notas, tá? Porque nota é pessoal, né? Tá, eu vou descompartilhar e vou parar de gravar também, tá? Porque tem por que gravar.